né? Eu estava falando com o Felipe, a gente olha para aquelas igrejas, as manifestações, as adorações são iguais à nossa. O que diverge então? O que a gente tem que basear a nossa fé? A nossa fé tem que ser baseada naquilo que a gente sente, na nossa experiência pessoal, ou na racionalidade da palavra? Racionalidade da palavra. Se a nossa fé não estiver baseada na palavra, se a nossa fé for baseada em experiência pessoal, em emoção que a gente sente, então a gente não sabe quem é quem. Eu vou olhar para aquela situação lá, eles estão louvando os mesmos louvores que a gente louva, estão estendendo a mão da mesma forma que a gente estende. O que diverge ali? A palavra. Qualquer um que diverge a palavra de Deus, esse tem um espírito do anticristo. Onde vai dizer isso, que a gente conhece o espírito do anticristo se ele for contrário à palavra, se ele for contrário ao ensinamento. Então, aqui já está dizendo isso. E essas pessoas que assim praticam essas coisas, Deus os entregou o pecado? Sim, mas não porque Deus aleatoriamente resolveu entregar. Porque antes, no seu coração, elas mudaram a forma de Deus corruptiva, a forma de Deus soberana em forma humana. Então, às vezes, a gente faz a mesma coisa. A gente acaba criando alguns ídolos em relação a Deus. E aí, a nossa revelação, o nosso entendimento de Deus, ele vai ficando um pouco embaçado. Aí, quando se levanta uma dificuldade na nossa vida, o ídolo que a gente criou, o Deus que a gente criou, acaba não acontecendo aquilo que a gente esperava que fosse acontecer, porque a nossa cabeça teria que agir daquela forma, o Deus que a gente idealiza, e ele não age assim. Aí o que acaba acontecendo? Afastamento de Deus por não ter o conhecimento da palavra. Baseado no esclarecimento aqui, Deus literalmente, ele permite, ele decreta permitir e entrega que essas coisas aconteçam. Entendeu? Aí ele dá legalidade para o diabo trabalhar, para que o engano seja de uma forma tão profunda, que só Deus mesmo para tirar a pessoa de lá. Ninguém tira. Às vezes a gente acha que a gente consegue convencer alguém de juízo de pecado. A gente não convence. Não convence. A gente pode dar todos os argumentos do mundo. Não vai conseguir. Só o Espírito Santo é que convence mesmo o pecador do juízo. Então a revelação de Deus ela vai nos mostrar que os homens, eles não são indesculpáveis diante de Deus nas suas atitudes. Eles não têm, mesmo aquele que não conhece a Jesus, mesmo aquele que nunca ouviu falar que Jesus morreu por ele, ou mesmo aquele que vai passar a vida dele inteira, porque tem gente assim, que vai passar a vida inteira, pessoas sem ter ouvido falar de Jesus. Né? Tem vários e vários lugares que ainda não alcançados pelo Evangelho. Só que mesmo essas pessoas, elas são indesculpáveis diante de Deus. Né? Porque de que Deus pode se manifestar, foi manifesto entre eles. Né? A gente não está lá para ver, mas a Bíblia diz que foi manifesto entre eles. E a gente estava falando isso na recapitulação. Então é importante que a gente saiba da revelação de Deus. Uma outra coisa em relação à revelação de Deus é que ela é progressiva. A mesma coisa a nossa vida do cristão. Às vezes a gente está trocando participo de um grupo aqui de teólogos, às vezes a gente está ensinando as pessoas, a gente está atropelando, colocando as coisas fora de ordem, sabe? Às vezes a gente já está exigindo santificação de alguém que ainda nem entendeu o que é o Evangelho. Aí a gente já quer que a pessoa já entre aqui e já abandone todos os vícios, já abandona todas as coisas, e já olha para a pessoa como se converteu, aceitou Jesus, vestiu a roupa do santo. Então a gente atropela, a gente já quer falar de santificação antes mesmo da pessoa andar nos caminhos do Evangelho, andar no discipulado. Existe uma progressão, e a Bíblia também ela é assim. A Bíblia a progressão do conhecimento de Deus, ela foi sendo revelada no decorrer do Velho Testamento, e chega no seu ápice em Jesus, porque Jesus ele é a própria revelação de Deus, é o Deus que se faz homem e vem habitar entre nós. O próprio Cristo é a maior revelação de Deus, não tem outra maior do que o próprio Jesus. E a gente vê muito isso nas cartas, na carta de Pedro, na carta de Paulo, que as igrejas que eles implantavam, as igrejas não evoluíam. Eles falam assim, eu só posso dar para vocês leite, porque se eu der um alimento mais pesado, vocês vão passar mal, vocês não vão aguentar, vocês não estão prontos para receber ainda um alimento mais pesado. E o que eu vejo nós, assim, muitos e muitos anos, nós só nos alimentamos de leite. Se vier um alimento pesado, esse alimento pesado vai sobear e nos tira até da casa de Deus. Uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Às vezes, tem a Bíblia e menos ainda que leem o Velho Testamento. Feito uma pesquisa aí, entre todas as religiões, pegaram pessoas adeptas das religiões e fizeram uma pesquisa com elas com perguntas da sua própria religião. Os evangélicos ficaram em último lugar. O nível de acerto, se eu não me engano, foi de 11%. Perguntas básicas da sua fé. Acertaram 11% das perguntas. A pessoa não tem um mínimo de entendimento. A gente tem situação na Bíblia, se você não tiver um entendimento
Você vai olhar para a Bíblia com o teu pensamento lógico, ou achar uma racionalidade nisso aqui, você vai ficar doido. Eu estou falando da novela porque está bem evidente, todo mundo acompanhando. A novela, as profecias de Jeremias é assim, Deus fala que vai trazer Nabucodonosor para trazer juízo sobre Judá. E ele depois vai punir Nabucodonosor por ter vindo e matado Judá. A pessoa, se ela não estiver muito ligada com Deus, ela fala, que é isso? É uma loucura. Como assim? Deus traz e pune o seu povo, disciplina Judá. E depois ele vai punir Nabucodonosor. Mesma coisa do faraó. Mesma coisa do faraó. Só que aí a gente tem que entender o quê? Nabucodonosor fez isso, mas então, peraí, então Deus não pode punir Nabucodonosor? Nabucodonosor só cumpriu a vontade de Deus? Não, porque Nabucodonosor também quebrou a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é não matarás. Então, de uma certa forma, Deus é 100% soberano e o homem é 100% responsável. A Bíblia trabalha com essas duas verdades, com essas duas formas de revelação. Ela não procura conciliar e nunca vai conciliar. A Bíblia está cheia de coisa que você não vai conciliar e são verdades. A Trindade, um Deus que é um e é três e é um. E Jesus, que faz parte dessa Trindade, nele tem duas naturezas, não são duas pessoas, é uma pessoa com duas naturezas. Quem concilia isso? Verdades que você crê pela fé. Então, quem anda pela fé, crê. Quem não anda pela fé, questiona, duvida e não aceita. A fé, não estou dizendo aqui de ser uma fé irracional, a fé tem que ser racional, nosso culto tem que ser racional. Mas são categorias de verdade que a Bíblia trabalha no Velho Testamento, no Velho Testamento isso é de uma forma mais, que confunde mais a gente ainda. Precisa compreender que são duas verdades e elas não se anulam. Gente que acha que se anula. A gente acha que se é uma, então vai ser a outra. Eu estava até falando aqui, e acaba hoje, tem muitas linhas teológicas assim, que é a teologia do Saci Pererê, né? Que aí ou ela tolhe o homem, que o homem não está aqui só é robô de Deus, está só cumprindo o que Deus mandou, estamos aqui porque Deus determinou. E tem a outra que tolhe Deus, vai dizer que tudo é o homem que decide. O homem que decide, Deus não decide nada. Que é o teísmo aberto. O teísmo aberto diz que Deus não sabe o futuro. Por ele não saber o futuro, fazer nossas coisas, ele vai agindo conforme a gente trabalha, conforme a gente escolhe alguma coisa e outra. E isso é antibíblico. Mas também é antibíblico eu dizer que eu não escolhi a Deus. Que é antibíblico eu dizer que eu não tenho responsabilidade sobre os meus pecados. É antibíblico também eu dizer que eu sou responsável, porque já que Deus então queria terminar todas as coisas, a gente precisa olhar os dois lados. Eu espero assim que mais desejo de ler a Bíblia durante a semana, estudar. Quando chegar nos profetas, essas perguntas vão chegar. Quem tem uma Bíblia de estudo vai ler os comentários e vai ver que eles falam exatamente isso. Se for um comentário bom, eles vão dizer, olha, Deus usou Nabucodonosor, mas de forma nenhuma Deus é o autor do pecado de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi porque ele quis, conquistador, porque ele queria aumentar o Império Babilônico. Também ele foi porque Deus mandou, porque Deus queria trazer juízo sobre Judá. Uma coisa não anula a outra. No caso das... Como a gente não sabe, é mistério. Quando Paulo está falando sobre isso, quando ele está falando sobre eleição e predestinação, quando Paulo fala, no final ele fala assim, quão grande é o Senhor, ele começa a louvar a Deus, quem sabe o pensamento do Senhor, quem é o seu conselheiro, quem teve a sua mente, e acaba glorificando a Deus, porque não tem, na nossa mente não vai caber esse entendimento. Nabucodonosor foi porque ele quis, e ele foi porque Deus quis. Olha a Síria. A Síria diz assim, o profeta fala de Isaías, quando ele está falando da Síria, que conquistou, da Assíria, que conquistou Israel antes, o Reino do Norte, Isaías fala que ele chamou de ai da Síria, o cetro da minha ira. Olha só nessas palavras, ai da Síria, o cetro é o quê? Uma coisa que o rei exerce juízo. O juiz tem um cetro, quando o rei tem um cetro na mão, ele dá a sentença apontando o cetro. Quem está vendo a novela vê isso, Nabucodonosor aponta o cetro dele. Então ele fala, ai da Síria, o meu cetro, que eu exerço juízo contra Israel. Porque a Síria foi porque quis, mas ela também foi cumprindo. Eu levei um tempo para assimilar isso. Levei um tempo, não é fácil, mas é importante que a gente assimile. Por quê? Porque senão a gente não entende a Bíblia. Ou a gente passa direto esses capítulos, vai só porque interessa a gente, ou a gente vai de fato se comprometer com aquela verdade bíblica. Que esse é o Deus da Bíblia. Um Deus soberano que a nossa mente na verdade, não é nem para a gente ficar muito confuso quanto a isso. Porque olha o universo, o Sol. Como é que esse Sol foi parar aí? Como é que há vida na Terra? Como é que nós chegamos até aqui? Como é que eu falo? Como é que eu penso? Então, só de olhar para o universo, por isso que eu falo, só de olhar para a natureza, igual a Bíblia diz, questionar muita coisa.
É assim. E Romanos 9 vai falar isso. Quem é tu, ó vaso, né, para questionar o Criador? Aí a gente começa a entender a revelação bíblica. Às vezes a gente enfatiza muito o Deus que é amor. Sim, Deus é amor, ele é amor. Deus também, ele é ira. Ele também, ele é juiz, né, sobre o mundo. E aí a gente começa a entender melhor a revelação bíblica quando a gente para de querer lutar contra essas coisas que a gente acha que é divergente. Eu não sei se eu comentei aqui, por exemplo, Atos. Pedro está falando assim, ó, vocês mataram Jesus, entregaram ele, mataram Jesus na cruz. Mas também foi Deus, na sua presciência e desígnio. Os homens mataram porque eles quiseram, fossem perdoados seus pecados. Mas eles também fizeram porque Deus determinou. Porque senão, Jesus, não existe o acaso, né? Imagina, Jesus seria morto, a nossa salvação dependeria do acaso. Não tem como, né? Deus determinou que Jesus fosse... É só olhar as profecias de Isaías, diz que ia ser assim, mas também foram os homens que fizeram isso livremente. A mesma coisa Judas. Ele é chamado de filho da perdição, que estava destinado a trair Jesus. Mas ele também quis trair Jesus, porque ele era mau. Igual ele falou do faraó. A Bíblia fala que 9 vezes Deus endureceu o coração do faraó, mas também fala que 9 meses o coração do faraó se endureceu. Na verdade, Deus endureceu o que já era endurecido. O coração do faraó já era endurecido. E Deus endureceu ainda mais para que se manifestasse a glória de Deus sobre todas as nações. Ele falou, vai Moisés, ele não vai liberar. Pode ficar tranquilo, eu vou endurecer o coração dele para ele não liberar. Para que quando eu exercer o juízo sobre o Egito, as nações vão ouvir meu nome. E quando Israel vai chegando nas cidades, para conquistar em Canaã, na região de Canaã. As pessoas, os outros exércitos já tinham medo, porque já tinham ouvido falar da grande libertação que Deus tinha realizado com aquele povo no Egito. Ouvido o nome de Deus, fez através de Faraó. Aí, esse dia eu estava vendo um comentário de um ateu, falou, esse Deus de vocês é muito sádico, porque para libertar, para endurecer o coração de Faraó e mostrar a sua glória, ele matou todos os primogênitos dos egípcios. Falei assim, ele fez isso sim. Que quando Moisés era pequeno, o Faraó matou meninos de Israel. Vingança do Senhor. Às vezes a gente esquece, mas o nosso Senhor, ele não nesse sentido, mas ele exerceu uma vingança contra o Egito. Não tem como a gente dizer que foi isso. O Paul Washer, um pregador que eu gosto muito, ele falou que ele sabe que em breve os Estados Unidos vão passar um juízo muito grande da parte de Deus. Acha que ainda vai ser muito forte o juízo que Deus vai levantar. Simplesmente abandonaram essa doutrina, as igrejas têm aberto a porta para isso. Em 5 anos, se eu não me engano, foram 60 milhões de abortos legais. Fala, o sangue dessas crianças chega. Ele fala, o que ele fala com Moisés? O clamor do meu povo chegou a mim. Ele traz o juízo. Às vezes as coisas acontecem no mundo, eu não tenho essa audácia para falar, mas muitos pregadores dizem que a AIDS é um juízo de Deus, o pecado que Deus mais abomina. Vamos ser sinceros, a AIDS ela traz um troço na cabeça de quem tem a vida promíscua. Fico imaginando essas pessoas promíscuas, que a grande maioria não se previne. Trabalhei conheço muita gente do mundo, eu sei que as pessoas traem umas aos outros assim e não se previnem. Mas se previnem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta já não se previne mais. E imagina a cabeça como é que fica. O pecado diante de Deus, Deus abomina o pecado. Ele não tolera isso. A gente vê isso muito forte no Velho Testamento. A teologia do Velho Testamento, ela aponta muito para isso. Fala, Felipe. Algumas coisas que não tem... Porque assim, uma coisa é uma doença que eu procuro. Por exemplo, eu fumo a minha vida inteira. Tem gente que fuma e não tem nada. Mas a maioria das pessoas que fumam acabam tendo doenças relacionadas ao cigarro. Eu tenho essa consciência, tá? E eu estou fazendo isso, essa consequência natural. Mas tem algumas coisas que acontecem que não tem explicação. A gente não sabe o que é ou não, mas esse tipo, por exemplo, a AIDS, ela foi um tipo de doença que surgiu do nada, nunca houve na história e de repente a outra que teve na Bíblia, que tinha muito na Bíblia e era usado, a lepra. A lepra manifestava um juízo de Deus. Aquele soldado, um dos comandantes de Saul, que eu esqueci o nome dele agora, ele foi acometido de lepra por um juízo. Só que nós somos só os vasos, a gente não tem como dizer, isso é do juízo do Senhor, isso não é. Isso é só o Senhor que sabe que é juízo, entendeu? Eu falei, eu não tenho certeza se a AIDS é isso. Eu já ouvi vários pregadores sérios falarem que sim, que é um juízo de Deus. Começou muito forte entre os homossexuais e depois acabou saindo para pessoas que não são dentro do leito matrimonial. Eu nunca ouvi falar de um caso de AIDS de um casal que fosse fiel um ao outro. Então a doença acaba acontecendo em que cenário? O cenário pecaminoso. Alguns aí podem até pegar por transfusão de sangue, uma coisa, mas é muito raro, muito raro. A gente acaba vendo isso sendo
dentro de um âmbito de pecado. Um outro exemplo, que a gente vai ver também dentro do Velho Testamento. Absalão, ele deitou com as concubinas de Davi. E uma das profecias que Davi recebeu por punição do seu pecado foi que aquilo que ele fez secretamente é feito contra ele à luz de todos. Então toda Israel via que o seu filho deitava com as suas concubinas. E o que ele fez secretamente? Se deitou com a mulher de Urias. Não que Absalão não tivesse culpa de estar fazendo isso. Absalão tem culpa e fez livremente. Mas fez também porque o Senhor profetizou e determinou que seria assim. Porque Davi pecou. Juízo de Deus contra Davi. Deus falou assim, a espada não cessará da sua casa. Mas quando tem a guerra entre os filhos de Davi, eles assim quiseram também fazer. Como é que casa os dois? Mistério. Mistério que os que andam pela fé, andam pela fé. Aí separa os que andam pela fé dos que não andam pela fé. Livre-arbítrio não é bem livre-arbítrio a palavra. Na verdade, teologicamente, livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio, teologicamente? A capacidade de fazer algo contrário à sua natureza. Exemplo, Adão e Eva tinham qual natureza antes da queda? Boa ou ruim? Boa. Então a natureza deles era boa, criados perfeito. Deus criou e viu que era muito bom. Isso a Bíblia diz. Eles podiam pecar, eles podiam agir contrário à sua natureza boa, desobedecendo a Deus. Então eles tinham livre-arbítrio, capacidade de agir contrário à sua natureza. Nós não. Nós temos a natureza pecaminosa. A gente não consegue agir contra a nossa natureza se Deus não nos regenerar. Por isso que Jesus diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Da carne é carne, mas quem nasce do Espírito, sim, é o novo nascimento. Aquele que nasce da água e do Espírito. Então, só alguém que nasce de novo tem a possibilidade de não pecar. Não que a gente não vai mais pecar. A possibilidade de não pecar após a regeneração. Após a regeneração, o pecado ele passa a ser um acidente. O pecado não é mais uma coisa normal. O não regenerado, o ímpio, o pecador, aquele que não foi alcançado pelo Senhor, ele, todos os seus caminhos. A Bíblia diz que é o quê? Mortos seus pecados e delitos. Não, na verdade, a gente não tem mais esse livre-arbítrio porque a gente não consegue agir contra a nossa natureza. A gente é regenerado, mas a gente ainda não se livrou do corpo caído. Romanos 8, 28 e 29 vai falando esse processo. Existe o chamado, Deus conhece, Ele chama, predestina, salva, santifica e glorifica. Só depois da glorificação é que a gente não vai mais pecar. Mas enquanto não estamos ainda nesse corpo aqui, a gente pode pecar. Mas a gente já não tem mais o domínio do pecado sobre nós. Gálatas vai dizer que Cristo nos chamou para a liberdade. O próprio Jesus fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então só há liberdade para quem está em Cristo Jesus. Então, de certa forma, existem duas escravidões. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Cristo. Então, vamos lá. O que é livre-arbítrio? Capacidade de fazer algo contrário à sua natureza, tá? Que o homem não tem. É uma unanimidade, quase que unanimidade entre os teólogos. A doutrina que aponta para o livre-arbítrio do homem, e aí traz a justificação pelas obras, é a doutrina católica. A doutrina protestante é a justificação pela fé. O homem é justificado somente pela fé. Não era assim bem um assunto de agora, mas eu sei que esse é um assunto que gera muita dúvida. Eu estou preparando esse material para o próximo período, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. O que nós temos de fato é livre agência. Agir livre, que é diferente de livre-arbítrio. A gente não escolhe nada, a gente tem livre agência, a gente age conforme a nossa natureza. Mas isso não tira a culpa de nós. Por exemplo, eu não escolho onde eu nasci, eu não escolho quem são meus pais. Todo esse cenário vai interferir na minha vida. Se eu nasci pobre, se eu nasci rico, se eu nasci branco, se eu nasci preto, se eu nasci... Tudo isso, esse pacote, já chega assim, já recebi o pacote. A gente não tem, já é colocado numa situação. Né? Quem pediu para nascer no Brasil? Quem pediu para nascer, sei lá, no país mais pobre? Essas coisas já começa por aí. O livre-arbítrio seria se eu pudesse sempre escolher o bem por mim mesmo. Escolher a Deus por mim mesmo. E aí Jesus diz assim, também Romanos 3, ninguém pode vir a mim se o Pai, e todo aquele que vem a mim, de forma nenhuma eu o lançarei fora. Então olha só o mistério, Jesus diz que ninguém vai. E sabe por que ninguém vai? Porque ninguém quer ir. A verdade é essa. É só olhar para o mundo.
O mundo mostra que ninguém vai a Deus. Então o que a gente está fazendo aqui se ninguém vai a Deus? A gente está aqui porque a gente foi a Deus, certo? A gente foi a Deus porque Ele veio primeiro ao nosso encontro. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quem nos amou primeiro? A Bíblia fala quem nos amou primeiro. Quando ainda éramos pecadores, Cristo. Tá, eu vou entrar em detalhe disso, mais detalhe disso, na soteriologia. Para quem quiser ler depois, leia Romanos 3, você vai ver que tu diz o que é o homem, Romanos 3. Tá? Eu vou ler aqui rapidinho, só para ter uma ideia para o que a Bíblia diz do homem. Mas vamos lá, Romanos 3. Vamos começar aqui no verso 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar o sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo... Tá bom até aqui, até o 18. Esse aí é o homem. É o homem caído, a natureza pecaminosa. Essa é a natureza pecaminosa. Paulo diz que é mortos em seus pecados e delitos. Essa doutrina ela para mim, a doutrina inquestionável é chamada essa, de depravação total, que o homem ele é depravado em todas as áreas da sua vida. O pecado ele influenciou, a queda tão profunda, a queda de Adão foi tão profunda que ela influenciou todas as áreas do homem. Né? Você vai lá em Gênesis, logo... e a gente vê isso, gente. Deus destruiu a terra toda com um dilúvio, porque a maldade no coração dos homens se tornou de um tamanho... Olha só como a gente está tratando de Velho Testamento. Vamos ver o que então o Velho Testamento fala sobre essa maldade no coração do homem. Ó. Quer ver? 6, versículo 5. Ó, Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Todos os seus pensamentos, a inclinação dos seus pensamentos era sempre para o mal. Então não era só o homem mau, não é só as ações visíveis que é mal. Os seus pensamentos são maus. Tem um teste que o pessoal fala, né? Se pegasse a última semana, pegar da sexta-feira para cá, sexta-feira, fosse colocar todos os teus pensamentos aqui no data show para todo mundo ver, você ia permitir isso? Sabe por que você não ia permitir? Porque todos os seus pensamentos são maus, cara. Não que são todos maus, claro que não. Mas a gente aí tem vergonha, porque a gente pensou um monte de coisa ruim, cara. Apesar de estarmos na casa do Senhor. Porque assim, o novo nascimento, a gente ainda não alcançamos aquilo que está diante de nós, entendeu? Aquilo que Deus tem preparado. Né? A glória, a glorificação, corpo novo, novas vestes, novo nome, novo corpo, tudo isso. Isso é só na glorificação. Só vamos nos livrar desse corpo pecaminoso na glorificação. Né? Só que agora, quem é de fato regenerado, o pecado não tem mais poder. Não tem mais o poder de nos... Não mais... Porque antes ele tinha um poder, quem não tem Jesus, ele tem um poder sobre aquela pessoa para ela não buscar a Deus. Ela não busca a Deus. Todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece todo mundo que está nem aí para Deus. Tá? Tem pavor de Deus. Elas não buscam a Deus. O ser humano quer viver por si só. Depois da Reforma Protestante entrou o chamado iluminismo e o antropocentrismo, que mostra que o homem é o centro de tudo, o homem é o centro do universo, tudo é humanismo, o homem está no centro, as pessoas querem ver assim, por si só. Quem gosta de ter opinião dos outros na sua vida? A gente é formado nessa coisa assim antropocêntrica, né? Diferente dos judeus na época do Velho Testamento. Eles eram teocêntricos, eles colocavam Deus acima de todas as coisas. Quem de nós, né, olha para o mundo aí e consegue visualizar isso aí claramente. Né? Então o homem, o teu pensamento, a sua inclinação é para o mal. E aí a gente vê Deus destruindo tudo no Velho Testamento, destruindo tudo através do... E por que ele fez isso? Falar arrependeu-se, não é que Deus se arrependeu, no sentido humano. Tá? Isso aqui é que chama de antropopatia ou antropomorfismo. É usar um conceito humano, a gente entenda aquilo de fato que é em Deus. A mesma coisa é a eleição e a predestinação. A Bíblia fala que ele elegeu desde a eternidade passada. O que é isso, eternidade passada? Isso é para a gente entender, porque em Deus ele está fora do tempo. Né? A gente está aqui, existe o início do tempo, do Cronos,
e vai ter o fim do Cronos, até que Deus vai instituir a eternidade. Mas Deus já está na eternidade, Ele é. Ele diz que a Bíblia diz que Ele é um Deus de vivos e não de mortos. Porque Deus ele olha o passado, o presente e o futuro de forma que a gente nunca vai entender. Mais recentemente, a metafísica tem falado sobre isso, que passado, presente e futuro são concepções da nossa mente, mas que metafisicamente existe a eternidade. E a eternidade ela não está limitada no Cronos. Tá? Deus ele é kairos, ele é fora. Então a Bíblia ela vai trazer vários que são ou antropopatia para que a gente possa entender. Tá? A gente possa entender o que é isso. Ele se arrependeu aqui, esse arrependimento foi um profundo pesar mesmo que Deus, o tamanho da maldade que chegou o homem. E aí ele resolveu fazer o juízo sobre a terra. Ele é soberano. E ainda assim, ele amou um povo. A gente não tem como não dizer que Deus não amou um povo. Antes da queda. Havia. Só que Deus, por que a Bíblia fala que quando a gente vai para Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado desde a eternidade passada. O que isso mostra para a gente? Mediante a queda, a Trindade, Deus olhou tudo, né, viu tudo o cenário, Deus sabia de tudo. Em Deus tudo já aconteceu, entendeu? Na eternidade já estamos na glória, vamos dizer assim. Tá? Nós estamos no Cronos, Deus não. Deus já olhou tudo isso, por isso que existe Apocalipse, revelação do que já vai acontecer em algum tempo. Mas já em Deus já aconteceu. João viu as coisas acontecendo. Tem noção disso? Ele viu acontecendo? Ele foi levado no espaço-tempo para mostrar o que aconteceria no futuro. Deus olhou isso e ainda no final disso tudo, na matemática de Deus, vamos dizer assim, Deus viu que ele seria glorificado, assim, porque Deus faz tudo para a sua glória, a Bíblia diz isso. Ele olhou isso e viu que no final disso tudo seria bom. Que apesar da queda, apesar de tudo isso aqui, ele mandaria o seu filho, e Jesus diz que está consumado, e a Bíblia fala que ele olharia o seu trabalho e alegraria-se. A Bíblia diz que ele veria o fruto do seu trabalho e alegraria pelo fruto do seu trabalho, e olhando o fruto do trabalho do Senhor, ainda assim, ele resolveu fazer. Deus precisava fazer? Deus não precisa de nada. Onipotente. Precisa de nós. Deus, ele é. Nós é que precisamos dele. Nós sem Deus somos nada, mas Deus sem nós, ele é Deus. Deus é Deus e ponto. A maior definição, como é que ele se apresenta para Moisés? Está falando aqui, qual a revelação? Eu sou. E na Bíblia só tem uma outra... só Jesus se referiu a si mesmo como eu sou. Esse eu sou, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o mesmo eu sou que Deus se apresentou a Moisés, que eles nem falavam. Essa palavra eu sou, a gente no português é fácil, mas lá no hebraico, eles não falavam isso, que referia-se ao nome de Deus. Como não tomarás o nome do Senhor, era esse nome, o eu sou. Em nome de quem eu vou? Moisés perguntando para Deus. Deus fala, você está indo no nome de Deus? Estou. Ele é e ponto. E Jesus, quando Jesus vai se apresentar, ele fala sobre isso várias vezes. E algumas vezes, os evangelhos vão falar que os judeus pegaram pedra e matá-lo por causa disso. Assim, isso é uma heresia sem tamanho. Ele está se referindo a ele como o Senhor Jeová. Referindo a ele como eu sou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Uhum. Só quem tem livre-arbítrio mesmo, atualmente, é Deus. Deus faz o que ele quer. De forma ilimitada. A gente, mesmo que Deus ele faz de tudo da forma, a gente não tem como fazer o que a gente quer. A gente é limitado por uma série de fatores. Escolhendo conforme a minha natureza, não contrário à minha natureza. Tem muitas, o que a gente precisa definir. A gente confunde o conceito de livre-arbítrio com de livre-agência, e é diferente. Livre-arbítrio, o conceito da palavra livre-arbítrio, traz a possibilidade de fazer algo contrário à sua natureza. Adão e Eva eram bons, então eles podiam agir contrário à sua natureza. Nós somos maus e não conseguimos agir contrário à nossa natureza má. Isso é o que a Bíblia diz. Ele também interrompido, por exemplo, quando ele ora, Pai, se faz isso. Não, então, não é que isso. Não, existiu. Existiu, mas estava temeroso com a morte. Então, não é que ele estava temeroso, ele não temeu a morte. O que a gente entende, que Jesus temeu, foi a ira de Deus, que ele recebeu pelo pecado. O que Jesus recebeu na cruz, gente, o que ele recebeu na cruz, ele não...
quando a gente está falando de soteriologia, ele foi pagar os nossos pecados para Deus. A dívida do homem era com Deus. Não. O cálice, a Bíblia fala que ele tomou o cálice da ira de Deus. Se possível, faz de mim este cálice da ira de Deus. Era uma angústia, porque dentro dele, dentro da pessoa de Jesus, ele tem as duas naturezas, elas não entram. Isso é por fé. As duas naturezas de Jesus, ele sabia de tudo. Então, mas aí, esse tipo de pergunta, ela não tem cabimento dentro da realidade bíblica. Tipo assim, se Adão tivesse comido, se Eva tivesse comido a fruta, entendeu? Se eu não tivesse nascido, se meu filho não tivesse nascido. A gente tem que trabalhar com os fatos reais. Ele sentiu o medo da ira do cálice? Sim. Ele orou ao Senhor? Sim. Mas ele sabia que ele não podia deixar de tomar aquele cálice. Porque ele foi imolado. Se a gente vai para Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a eternidade passada. Na plenitude dos tempos isso aconteceu. Olha só o que diz Apocalipse, ó. Vou te falar qual que é. Tá todo mundo com a cara de espantado? É muita informação. É porque as dúvidas vão surgir. Assim, eu não gosto de deixar ninguém com dúvida, mas é complicado, porque essa cabeça dá igual o pessoal, tem um programa de teologia que eu escuto, dizem que estudar teologia você tem várias hemorragias nasais. O tempo todo você tem uma hemorragia nasal, vai descer o sangue do nariz, que tu não está entendendo nada, que é Apocalipse 13. Deixa eu só confirmar que se é. 13, versículo 8, ó. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Jesus foi morto desde a criação do mundo ou foi morto na plenitude dos tempos? Ele foi morto na plenitude dos tempos. Mas isso na eternidade já estava consumado. Só faltava isso vir para o Cronos. Então isso ia acontecer. Entendeu? Não tem essa conjectura. A gente trabalha dentro da Bíblia com os fatos que de fato aconteceram. Ele é o Cordeiro de Deus, porque aí como é que a gente entende isso? O que é a eternidade passada? A eternidade passada é para a gente entender que isso já estava antes do Cronos, tá? Porque em Deus as coisas são, Deus é. Ele está na eternidade. Quem está limitado no tempo somos nós. É nós que passado, presente e futuro. Ele não. Tá? Então em Deus essas coisas já estavam... Em Deus as coisas simplesmente são. Não tem limitação de tempo. Alguém está com alguma dúvida em relação a isso? Em relação à eternidade? Porque, às vezes a gente fica pensando, né? O que a gente vai fazer na eternidade? A gente não vai ter essa sensação de tempo, gente. De que o tempo está passando, entendeu? Não tem isso. Esse é Deus. Então, se a gente não consegue entender isso, a gente só vai entender na eternidade. Entendeu? Então, assim, quando a gente vai trabalhar assim, mas se tivesse isso... Olha, na eternidade já aconteceram isso. Por isso que existem os eleitos e os predestinados. Porque na eternidade os eleitos e os predestinados já estão. Deus ele olha lá na frente, passado, tudo isso em Deus está acontecendo. Antes da fundação do mundo. Então assim, isso é só para... O que a linguagem bíblica vai trazer para a gente? Olha, a gente está limitado aqui, mas em Deus as coisas já estão acontecendo. Tá? Deus sabe cada um de nós aqui quem vai perseverar até o fim. Em Deus essas coisas já aconteceram. Só que assim, na nossa cabeça a gente tem a impressão de que Deus ele é um vidente, que prevê o futuro. Não. O conceito de eternidade, vidente é alguém que está aqui na linha do tempo. Que ele está aqui na linha do tempo e ele olha para o futuro. Vai prever uma coisa que vai acontecer. Quem está fora da linha do tempo não é vidente. E o tempo e o Cronos em Deus. Nada existe fora de Deus. Não existe um poder paralelo a Deus. O diabo e o mal, qualquer coisa, não é um poder paralelo a Deus. Se existisse Deus e uma outra coisa aqui, e essa outra coisa luta com Deus. Não. O poder de Deus ele é infinitamente superior, ele é todo poderoso. Para cantar é fácil, né? Poderoso Deus. É molinho. Só que vai entender isso. O pastor falou aqui ontem para a pregação. No dia que você, não sei se foi ontem, se foi domingo, no dia que você viver aquilo que você canta, é um outro nível. É todo poderoso. Quando os demônios viam Jesus, eles entravam em pânico, porque eles têm que se submeter a Jesus. Outra opção. Eles não têm como assim, vou recorrer aqui ao diabo, que ele vai fazer uma frente com Jesus.
Não tem isso. Não existe um poder à parte de Deus que está lutando. Isso aí é maniqueísmo, budismo, cultura oriental, que existem dois poderes cósmicos em igualdade que lutam pela alma do homem. Existe um Deus. Pode falar. Só Deus é onisciente. Nenhum ser criado tem os atributos divinos. O diabo foi criado ainda como anjo, depois ele se corrompe, era perfeito até que se achou iniquidade nele, mas eles não têm esse poder. O que o diabo tem de revelação é o que a gente tem, só que ele interpreta muito melhor que a gente. Né? A gente vai ter a gente vai estudar sobre a questão do diabo. O diabo, ele exerceu durante um bom período, até Jesus derrotá-lo, ele exerceu o domínio sobre a terra. Tá? Mas ele exerceu porque Deus concedeu, Deus permitiu que ele exercesse isso, tá? Dentro do domínio do pecado, o reino das trevas. Tá? Mas não que o reino das trevas possa fazer alguma coisa contra Deus, no sentido de que o diabo está armando uma coisa para matar Deus. Não tem como, entendeu? É o que os homens tentaram fazer em Babel, queriam construir uma torre de 2 quilômetros para chegar no céu e dar uma flechada em Deus, entendeu? É loucura, cara. Entendeu? Não tem... Deus, ele é muito maior que isso. Aqui, a gente pode ir direto, sem intervalo, que a gente começou atrasado hoje. Também não tem hoje, não vai ter lanche também. O Maguinho também não veio. Isso é importante, que a maioria dos cristãos, cara, vocês não têm noção da quantidade de gente que acha que Jesus morreu na cruz para pagar ao diabo. Eu falo com vocês que eu converso com gente o dia inteiro, esse negócio de teologia, o pessoal procura. Muita gente acha que, não, mas aí Deus pagou para nos libertar do diabo. Não, ele pagou a Deus. A dívida é com quem você se torna devedor. Quem o homem se tornou devedor? Devedor a Deus. Com quem um homem pecou contra quem? Com quem a gente peca contra quem? Contra Deus. A gente peca contra Deus. Não peca contra o diabo. Pelo contrário, o diabo ele só tem a função dele é bem simples. Enganar. Enganar. Quando a gente for estudar a escatologia, a gente vai entender por que somente depois que Jesus morre na cruz é que as nações começaram a receber a mensagem. Por que antes era só Israel e não todas as nações? Porque antes o diabo tinha uma legitimidade para impedir as nações. Jesus vai falar, ele fala que ele fez o quê? Que ele amarrou o valente, entrou na sua casa e saqueou a sua casa. Quem é esse valente que ele estava se referindo? Satanás. Apocalipse, que o diabo, ele foi amarrado para não enganar as nações. Não que o diabo está amarrado no sentido de não ter mais influência demoníaca, mas de não enganar as nações. E aí o evangelho saiu vitorioso para vencer. A gente vê na primeira pregação de Pedro, Jesus passou o ministério dele inteiro com em torno de 120 discípulos. Pedro, na primeira pregação, e ali estavam quem presente? Estava presente, quando veio o Pentecoste, eles falavam em línguas, mas não eram línguas glossolaria que a gente tem hoje. Eles falavam em línguas que cada um ouvia na sua própria língua materna. Estavam ali romanos, gregos, todas as nações estavam ali presentes, e eles estavam profetizando o evangelho, e cada um, eles não são varões, eu estou ouvindo ele falar na minha própria língua. Eu também estou ouvindo na minha língua, cada um ouviu na sua própria língua. E aí, o valente que antes, o diabo que antes impedia que as nações entendessem, era só limitado a Israel, não é mais limitado a Israel. E aí a salvação chega a quem? Todo mundo que não é judeu. Não que todos os gentios vão ser salvos, não, mas agora, que Deus elegia antes só dentro de Israel, agora ele elege no mundo todo. Porque o diabo ele foi amarrado para não mais enganar as nações. Língua dos outros. Vamos lá, vamos olhar lá. Atos 2, que ele quer. Essa é uma interpretação geral pentecostal, tá? É inclusive dos nossos pastores, mas não é a minha. A minha visão em relação ao batismo com o Espírito Santo é o que a Bíblia fala. Todo aquele que crer é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o selo para a salvação. O batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. Falar em línguas é o que a Bíblia diz? Dom. E dom Deus dá conforme Ele quer, para que o corpo seja edificado. Tem diferença. Quando o crente recebe, Jesus prometeu o Espírito Santo para todos os crentes. Tá? Não é para um grupo limitado de crentes. Para todos os crentes. Eu vou, mas virá o Espírito Santo. E ele será derramado sobre toda a carne. Toda a carne aqui não é todo mundo. O ímpio não recebe o Espírito Santo. Não que eles te levam à salvação, mas os frutos do Espírito Santo são presentes para os salvos.
Um salvo é alguém que pode receber o fruto do Espírito. Na salvação, ela é dom de Deus, ela é pela fé. Mas os frutos do Espírito Santo, como você está com o Espírito Santo. Só que aqui é diferente os frutos do Espírito Santo, que tem a ver com comportamento, que ele fala lá, que é contrário às obras da carne, às obras do Espírito, e os dons do Espírito Santo. Os dons são para uso da igreja, tá? E Deus dá conforme Ele quer. Entre todos esses dons, Paulo diz que a gente pode buscar os dons sim, então a gente pode buscar o dom de língua. Mas entre todos esses dons, qual é o mais importante? Entre todos esses dons, o mais importante é o dom do amor. Então a gente vê pessoas que querem falar em língua, mas não amam o próximo. Chega ali fora, tá falando mal do outro. Então aí, quando começou isso? Depois do movimento wesleyano, metodista, de John Wesley, um dos sucessores dele, que trabalhava com essa questão, ele que começou a associar o batismo, chamar batismo com o Espírito Santo quando havia a manifestação de línguas. Tá? Isso foi no século XVIII, tá? Historicamente. Mas o selo, mas aí, o que eu quero dizer assim, isso é só, na minha visão, uma terminologia, um termo, usar, dizer que batismo do Espírito Santo fala em língua. Mas eu não posso dizer, por exemplo, Filipe não fala em língua, eu não posso dizer que ele não tem o Espírito Santo, que ele não é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem uma promessa para aqueles que creem, para que são da fé. Eu não vou dizer que porque que a pessoa não fala em língua. Por exemplo, minha esposa, ela não fala em línguas. Nunca falou. E por isso ela não é cheia do Espírito Santo. Se ela crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se ela entregou a sua vida a Jesus, Jesus a chamou primeiramente. O Espírito Santo, a gente vê que ele era derramado sobre as pessoas. O dom de línguas, de Atos, Coríntios vai falar dos dons de uma língua que não seria a língua de Atos. Em Atos, nações começaram a ser alcançadas. Então, assim, a gente não pode querer ler a Bíblia com o que a gente acontece hoje. Atos aconteceu há 2000 anos atrás. Ele é vivo, a palavra é viva hoje? Sim, mas a gente tem que analisar o contexto histórico. O que estava acontecendo naquele exato momento? As nações estavam recebendo o que nunca havia recebido. Deus. As nações começaram... Olha só o que diz Atos 2. Abriram Atos 2? Versículo 6. Ouvindo esse som, juntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um o ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, pontos da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria. Então não é uma língua misteriosa, era uma língua que havia entendimento. Quando começou o movimento pentecostal, quem vai estudar história vai ver que as línguas que tinham eram línguas nossas. A gente vai ver que, por exemplo, esqueci o nome agora dela, teve uma missão, se eu não me engano foi não lembro agora o país, mas a pessoa chegou lá sem falar a língua e ela começou a ministrar e falar, foi batizada e começou a falar na língua daquele povo. Começou a entender na própria língua. Quando Deus... Olha os paralelos. Quando o homem se rebelou contra Deus ali, tentando invadir o céu, o que Deus fez com as línguas em Babel? Confundiu. No ápice do pecado, da rebeldia contra Deus, Deus confundiu as línguas. E no ápice da salvação, de quando vem o Espírito Santo, o que Deus faz com as línguas? Se em Babel Deus confunde por causa do pecado, agora por causa da manifestação da salvação que tinha chegado às nações, Deus unifica. Hoje Deus pode dar esse dom de línguas para um missionário? Pode. Só que hoje nós temos recursos. Se aprender uma língua, eu posso sentar, estudar e aprender. Naquela época eles não teriam esses recursos. Então, para a propagação do Evangelho, por toda aquela região, cada um falava na sua língua. E eles foram missionários em todas aquelas regiões. Tem noção disso? Acho que devia ser comum os apóstolos. Paulo devia chegar num lugar e estar conversando com a pessoa na língua dela. Porque viajou a Europa inteira. E vocês viram a quantidade de povos que é relatado em Atos? A gente pode fazer um estudo aprofundado sobre a questão que nós temos hoje que fala em Coríntios, tá? Fala em Coríntios sobre essa questão dessas línguas, de quem fala ao Senhor. Essas línguas que nós temos hoje são línguas de oração. Quem fala ao próprio Senhor. Paulo mesmo fala que ele preferia que falassem 2 ou 3 e se houvesse intérprete, se era Paulo conduzindo a igreja, ele falava que ele mesmo orava em línguas
mas que essas línguas não seriam mais eficientes do que a pregação da palavra, que o mais importante era pregar a palavra, porque a palavra ela é entendível. Isso que eu estou tentando falar. A língua edifica a quem fala com Deus, quem ora com Deus. Essa é a língua de Coríntios. O Paulo pedia que tivesse um intérprete. Não, assim, eu não estou dizendo que quem fala em língua não está falando, tá? Não, esse é o ponto. Se Deus não deu o intérprete, Deus é soberano, entendeu? Aqui era um direcionamento de Paulo para uma igreja que estava muito tumultuada. Coríntios era uma igreja muito problemática, tá? Era uma igreja que estava cheia de erro. Era uma igreja, assim, vamos comparar, uma igreja neopentecostal dessa que a gente vê hoje. Igual esse dia eu vi um vídeo no Facebook, Atração de Apóstolo Rei. Não sei se alguém viu isso, cara. Eles louvando a Deus, aí veio o cara vestido com coroa de coisa de sol. Aí jogaram 2 tipos de óleo no cara, todo mundo sambando, mexendo assim. Cara, um negócio assim, sabe? O cara vestido com a coroa, um negócio de louco. Eu acredito que seria uma igreja nessa linha, entendeu? Uma igreja que dava desordem, não tinha ordem no culto. Aí Paulo vem falar de culto racional. Paulo vem falar de que pode falar em línguas, fala em 2 ou 3, mas deixa ter um intérprete. Ele está colocando ali ordem. Não é que hoje tem que ter 2 ou 3 e tiver intérprete, mas qual é o conceito? Paulo estava querendo dizer naquele momento ali. Culto tem que ter ordem. A igreja de Coríntios é aquela que ficava assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ficavam brigando, eram partidários. Essa é a igreja de Coríntios, entendeu? Então, quando Paulo vem manda carta para Coríntios, ele está querendo regular essa igreja, colocar essa igreja. Quem depois quiser olhar um pouco sobre isso, quiser trazer alguma pergunta, traz assim, um versículo tal, fala assim, o que é isso? Para a gente esclarecer. Pode dar uma lida nas cartas de Coríntios, esse perfil de igreja que é visto aí no meio neopentecostal, que é diferente de pentecostalismo, tá, gente? Pentecostalismo é wesleyana, metodista, assembleia. Neopentecostal essas igrejas que a gente vê por aí, que foge muito da doutrina da palavra, entendeu? Que enfatiza a figura do líder, o culto não tem ordem, entendeu? Judaizante, há um monte de mistura. Tá, mas o pentecostal é diferente. Inclusive, a igreja batista não é pentecostal. Se alguém for pegar o manual, quem teve no retiro lá, reparou isso? O presidente da convenção falou no retiro. Ele falou, nós não somos pentecostais, somos renovados, tem diferença. Tá? Porque o pentecostal ele segue uma doutrina pentecostal, uma teologia pentecostal. A igreja renovada é diferente, é uma igreja que não diz que os dons cessaram. Tá? Que tem igrejas que diz, por exemplo, presbiteriano, diz que os dons cessaram com o fim do ministério apostólico. Que os dons que a Bíblia fala eram para os apóstolos e com o fim do ministério apostólico, inclusive historicamente cessam-se os dons mesmo. A igreja passa um tempão sem manifestação de dons, um tempão, terceiro, quarto, são mais de 1000 anos sem relato de histórico de manifestação de dom, relatado em documentos oficiais. Volta-se mais depois do movimento wesleyano de santidade, o movimento wesleyano que eu digo de John Wesley, lá atrás, na Inglaterra, para reformar a igreja anglicana, a ter mais experiência com os moravianos, mais experiências espirituais, tá? Depois do movimento de reforma, alguns enfatizaram só o lado espiritual, deixaram a Bíblia de lado, por exemplo, os quakers nem liam a Bíblia, só buscavam manifestação espiritual, giram nesse âmbito e voltou-se agora. A igreja batista, ela renovada, a Igreja Batista Nacional, ela saiu da Igreja Batista, que tem da PIB, a Segunda Igreja Batista, que é a outra convenção, que é a CBB, Convenção do Batista do Brasil. Saiu porque lá eles também têm uma tendência ao cessacionismo, que os dons cessaram. Sou ser continuista, que diz o seguinte, que os dons continuaram, mas que a nossa teologia não é firmada nos dons. Não é uma teologia teologia bíblica. E a Bíblia aponta para Jesus. Toda ela é cristocêntrica. Se você enfatiza alguém da Trindade e tira outra pessoa da Trindade, isso não é bíblico. Quem faz isso? Testemunho de Jeová. Deus Pai. Então há uma acusação, cessacionistas, e até dos renovados também, que as igrejas pentecostais, elas têm a doutrina cada em detrimento de Jesus. Aí é perigoso. Eu estudei a teologia pentecostal. De forma geral, algumas igrejas a gente percebe uma ênfase em buscar o Espírito Santo e a palavra deixada de lado. Tá? E aí a gente vê o reflexo. Por exemplo, a igreja brasileira hoje, a maioria ela é pentecostal. E aí a gente vai para o reflexo de que 11% da igreja brasileira não consegue responder as perguntas. Quer dizer, 11% consegue responder perguntas básicas da igreja, da Bíblia. Enfatizar uma coisa em detrimento à outra é perigoso. Então, quando a igreja batista se diz renovada, é porque ela é continuista. Acredita na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Que Deus ainda cura, que Deus ainda batiza o Espírito Santo
na forma que foi bíblica. Todos esses dons que estavam presentes aqui ainda são atuais. Mas não é o foco da igreja. Ele não está focado e centralizado nisso. Você vai para o manual da igreja, qual é o foco da igreja? A doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra, afirmada, 5 solas nos 5 somente. Tive aqui domingo, eu falei sobre isso na escola dominical, sobre os solas da teologia. É exatamente isso. A doutrina pentecostais, muito, quando eu me converti, como isso era comum. A gente ia numa igreja porque tinha não sei quem que trazia revelação. Ia no outro porque no outro trazia revelação. E Bíblia que é bom, nada. Então passa a ser perigoso eu viver de revelação atual. Então a revelação atual, eu acredito que pode haver uma revelação sim, mas ela é submetida à revelação maior que é a Bíblia. Então não existe hoje nenhuma revelação que possa contrariar a Bíblia, ser contrário à Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática do Filho de Deus. Esse é o movimento reformado, ele vai trazer exatamente isso, a reforma protestante, porque antes você tinha o sola ecclesia, que era só a igreja que determinava tudo. A igreja dizia quem era salvo, quem não era, e quem estava fora da igreja, que não fosse batizado, já estava condenado ao inferno. Então a igreja católica dizia que só era eleito quem fosse batizado e estivesse dentro da igreja. E que cumprisse as obras da igreja, que aí você tinha as indulgências, tudo isso. Quando vem a reforma, não é isso, é somente pela fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça. Tem a doutrina da graça, vem os 5 solas, que é somente a fé, deixa eu lembrar aqui, somente a escritura, somente a fé, somente a graça e toda a glória a Deus, tá? Somente a Deus. Então aí vem a Igreja Batista, ela está nisso, dentro dessa escopo maior da reforma. Aí ela tem os seus entendimentos doutrinários da sua própria denominação, que 99% de nós não conhece. A verdade é essa. A gente não lê documentos, nem a Bíblia vai ler documentos confessional da igreja. Ninguém lê. Só que assim, estou passando, como a gente está dentro de uma instituição batista nacional, sinto no dever de passar qual é o entendimento da igreja, que eu entendo que está correto. A gente não deve enfatizar isso. Tem um site lá, manual, aí você vai pegar as doutrinas e você vai ver. Por exemplo, eu estava dando aula de batismo lá em Araras. Eu dei aula de batismo em cima do manual da igreja. Entendeu o negócio? Então eu passei dentro da minha denominação isso. Aqui no seminário, ele tem os irmãos de outra denominação, então aqui a gente não foca na questão confessional. Mas é um entendimento, por exemplo, entre metodista wesleyana, metodista, batista renovada, Assembleia, suas maioria, tem um entendimento meio que homogêneo, tá, em relação a isso. Aquilo lá, eu não sou isso aqui não, estou saindo fora. Pode acontecer. Isso aí geralmente acontece muito no meio calvinista extremado. O cara vai lá para aquele... Assim, porque o calvinismo ensina muita coisa boa, tá? Mas a gente não pode nunca levar ao pé da letra uma interpretação humana, uma teologia. Eu falei isso aqui semana passada. A teologia, ela não é maior do que Deus. Deus, ele não cabe dentro de uma caixinha teológica. Então, Deus, ele é superior a isso. Só que quando a pessoa vai ler aqueles documentos, se ela não tiver inteirada com as coisas, ela... O que é isso? Se assusta, sai. Como eu falei, inclusive, não precisa nem falar da denominação confessional. Se a gente apresenta Deus, que a Bíblia fala para as pessoas, a Bíblia mesmo fala que a pregação do Evangelho, ela é o que para o mundo? O mundo recebe de braços abertos? O que a Bíblia diz? Loucura! É loucura se Deus não der a fé, se Deus não iluminar. Que Jesus, ele ilumina, ele é a luz que vê ao mundo. Se ele não iluminar, porque não dá para entender, é escândalo. É ao contrário, os últimos serão os primeiros. Se alguém bater na tua cara, tu dá outra face. Cheio de paradoxo. Eu não sou muito negócio de sonho, de revelação, nada, eu sou muito pé no chão. Mas eu tive um sonho essa semana. Eu acredito que Deus fala por sonhos, sim. Mas não é que Deus vai sempre falar. Qual o problema de focar na revelação? Então, todo o nosso culto vamos ter que buscar uma revelação de Deus. Todo o nosso culto vai ter que um irmão levantar e dar uma revelação. Isso acontece no culto batista? Não. Isso acontece em algumas igrejas pentecostais? Sim. Todo culto alguém levanta, eis que eu digo, e larga uma profecia. Porque essa é a ênfase que eles dão. Deus pode dar uma profecia em nosso meio, mas não é uma coisa que nós estamos buscando, porque nós não vivemos buscando profecia. Nós vivemos buscando aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. E eles colocam isso junto com a Escritura. Aí eu volto para a reforma. Somente a Escritura. Não posso ter nada que se eu tenho alguma outra coisa que compete com a Escritura, tem, porque aí vai dar para um irmão especial, vai dar para outro, mas assim,
Se é de Deus ou não, eu não sei. Isso aí é com Deus, eu não sei, eu quero saber, tem raio de quem sabe. Eu não compete a mim saber. E aí, o que acontece? Está até aberto aqui, ó. Em 1 Coríntios 3,20, diz assim, ó, portanto, ninguém se glorie em homens. Aí, o que acaba acontecendo? Vai todo mundo atrás daquele profeta, porque ele traz uma revelação especial. Ué, a Bíblia diz que nós somos povo eleito, sacerdócio santo. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. A Bíblia diz que só há um intermediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Alguma coisa está errada se eu preciso de alguém para me chegar a Deus. Isso aí é só a gente olhar o Evangelho. Um monte de gente seguia Jesus. Um monte de gente. Por quê? Era pão, era milagre, era festa. Quando começou a vir a palavra, o confrontamento, dura demais para nós essas palavras. Aí os próprios discípulos falaram para Jesus, essas palavras são muito duras. O que Jesus falou para eles? Não, eu vou mudar meu discurso aqui para vocês. Jesus falou para eles assim, ó, eles foram. Querem vocês também ir? Aí que Pedro fala, aonde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque Pedro entendeu que ali estava a única opção da vida dele, não era nada, não era o pão, não era o milagre, não era a revelação, não era a profecia, não era nada, era Jesus. Apocalipse fala nas cartas da igreja, né? Porque quando ela entra no teu corpo, ela traz o confronto. É porque assim, se vocês quiserem, eu posso trazer na próxima aula, eu faço rapidamente o estudo que eu passei aqui. Eu passei o estudo, vou dar umas 6 aulas aqui na escola dominical. Eu estou preparando só estudo sobre a reforma, porque esse ano é 500 anos da reforma protestante. E o primeiro que eu falei foi exatamente isso, o sola escritura, somente a escritura, mostrando a base bíblica para isso, mostrando como é que a gente se desviou. Né? As pessoas, elas procuram a Deus hoje, ou porque elas têm um problema ou vários problemas, elas vêm até a igreja, a Deus, ou porque elas querem estar com pessoas, têm uma necessidade, ou porque ela vem com alguém da família, assim, questão pessoal. Muito pouco de quem realmente quer ter um relacionamento com Deus, de quem quer realmente pagar o preço de atender sua palavra, porque a pessoa não quer se submeter, Eu falei isso aqui na escola dominical. Pô, a Bíblia fala assim, mulheres, sejam submissos ao seu marido, as mulheres não querem submeter. Fala, homem, ame a sua esposa de forma sacrificial. O que é de forma sacrificial? Amar a sua esposa da mesma forma que Jesus amou a igreja, ao ponto da vida por ela. E a mulher submete. Só que hoje o homem não quer amar a mulher assim e a mulher não quer submeter. Então como é que eu vou falar que essa pessoa está tendo a somente escritura na sua vida? Essa semana inteira sem botar a mão na Bíblia. Qual a escritura é essa que a gente tem vivido? Que somente a Bíblia é essa que a gente tem vivido. Sim, por isso que eu tenho lá o meu projeto na internet, Creio na Bíblia, eu trabalho só isso, voltar para a escritura, voltar para a palavra, porque é a palavra que vai te revelar a Deus. Não tem outra forma. O Espírito Santo não vai falar com a gente aquilo que ele já não falou na palavra. Então, assim, a gente vê, escolas dominicais geral são o quê? Vazia. Cura de ser o quê? De busca. E isso é comum no tempo que a gente vive, porque a gente vive no tempo da apostasia também. A gente está vivendo os últimos dias e essas coisas aumentariam, né? Que as pessoas buscariam, a Bíblia fala, né? Buscariam ouvir quem falasse coisas boas em seus próprios ouvidos. Sairiam da sã doutrina. Essa doutrina para elas tem sido terrível para muitas pessoas. Muitas pessoas, quando entram na verdade bíblica, elas rejeitam. Elas não conseguem, né, aceitar essas coisas aqui. É do sonho. Por exemplo, uma necessidade. Eu já vim orando sobre isso, pensando, e Deus me deu um sonho. A pessoa se converte, vai a porta fora, ninguém faz nada, acontece nada, e vai embora, acabou. Seu a vida da pessoa. No dia seguinte, ela está afundada de novo no pecado. Então, assim, engraçado que no sonho eu vi a capa de Deus me dando um livro. Me converti e agora? Me converti e agora? Eu já comecei a trabalhar nesse livro. A pessoa se converte, ela pensa, e eu faço? Me converti. Então, qual é o básico, as doutrinas básicas, o conhecimento básico, o conhecimento que a pessoa precisa ter para dar os primeiros passos na fé? Se a gente consegue orientar alguém, não precisa falar para mim não, mas faz uma análise pessoal. Se um amigo meu hoje nunca ouviu falar de Jesus, eu prego para ele a de Jesus, eu saberia conduzir ele nos primeiros passos da fé? Eu saberia para mostrar para ele qual a necessidade de ter uma vida de consagração? Eu saberia falar com ele sobre santificação? Eu saberia falar para ele o que de fato foi a obra de Jesus na cruz? Eu saberia falar para ele da queda do homem ser mal? Deus colocou isso, né, no meu coração, de trabalhar fora assim, da linha teológica, uma linguagem bem informal, mas que seja capaz de que a pessoa ela consiga entender quais são os passos que ela precisa dar agora. Para começar a dar os primeiros passos, como diz, entendendo desde a queda, por que ela é dependente de Deus e que ela só vai conseguir chegar a Deus através da fé,
é trabalhar o que a gente entende hoje de vida cristã, de vida evangélica, porque de fato a gente não sabe. Esse assim, algumas igrejas trabalham com discipulado, com igreja de célula, trabalham nessa linha, né? Eu era muito defensor de linhas de célula, de implantação de modelo de célula, mas aí eu comecei a perceber uma coisa, que na verdade, por experiência, e também por ver em outras igrejas, que não são os modelos não, que fazem o sucesso não é o modelo é só uma ferramenta. Né? O que faz o sucesso, que faz a gente ter uma igreja que é uma igreja que frutifica e que prega o evangelho, é as pessoas entenderem o porquê elas estão fazendo. As igrejas que implantaram célula, na sua maioria, elas queriam já vender o modelo implanta, o modelo vai dar certo. E na Bíblia as coisas não funcionam assim. Então entender, porque tudo tem que ser feito de coração. Mas a gente já vê que não consolidou ninguém de fato, muita gente se desviou, porque as pessoas estavam fazendo porque eram impostas. Então, assim, eu não posso, por exemplo, vamos supor que a gente vai trabalhar o modelo vamos ter pequenos grupos, tá? Vamos ter pequenos grupos nos lares para a gente ter uma melhor participação, interação das pessoas, que é bom, tem que ter. Aí eu sempre falo, Felipe, tu vai fazer assim, tá? No grupo, vamos lá, para tua casa, você faz assim, para tua casa, você. Não vai dar certo. Não vai dar. De base, sendo trabalhado, entender, coração, entender, por exemplo, não é aceitou alguém Jesus aqui que eu tenho que, eu vou ter que a obrigação de ensinar essa pessoa. Não, eu tenho que entender que eu tenho que fazer isso, tem que estar no meu coração, tem que ter desejo de fazer isso. Porque o que acontece? O erro é esse, é achar que é o modelo que dá certo. Não é o modelo que dá certo, gente. O modelo é só uma ferramenta. Isso acaba acontecendo mesmo, então assim, eu acredito sim que a gente tem que ser uma igreja que evangeliza, que tem cerimônio lá, mas as coisas têm que ser do coração. Eu tenho que, se ver alguém ser Jesus aqui, primeiro, eu tenho que capacitar alguém para fazer isso, e ensiná-la a fazer isso, e ela tem que fazer de coração. Eu faço discípulos, não porque o pastor mandou, porque a igreja faz isso, eu faço porque Jesus me convoca a fazer isso. Ele me alcançou e por causa do seu amor, por causa da sua graça que me alcançou e me salvou, em resposta a isso, eu vou e faço discípulo. É bom, só que assim, o que eu acho perigoso nisso? Eu chegar e falar, agora somos assim. Ninguém a pessoa precisa entender o que ela está fazendo. E aí a gente tem que analisar algumas bases importantes, por exemplo, o ensino, o Ministério da Palavra, o ensino, ele já é embasado? A gente já está com o nosso ensino embasado? Entendeu? As pessoas já têm, por exemplo, hoje tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pessoas. Se inscreveram 54 pessoas. Gente. Se a pessoa não está vindo, porque no coração dela isso não é importante, porque a gente dá prioridade àquilo que é importante para a gente. A gente valoriza o que a gente acha que é importante, que não é você faz o seu trabalho. O que é mais importante, o trabalho ou a tua vida com quem você vai passar a eternidade? A gente sempre vai valorizar aquilo que é importante para a gente. Eu podia, sei lá, de manhã fazer qualquer outra coisa, mas eu gosto todo dia de manhã estudar. Quarta-feira à noite tive uma aula ao vivo, 9 da noite, quarta-feira. De 9 foi até 10h40, a aula que eu participei com o professor ao vivo. Porque eu tenho necessidade disso, eu me sinto chamado de Deus para isso, então eu tenho que sacrificar, eu tenho que estar ali de coração. Quando eu venho para cá, assim, eu venho de coração, tá? Eu estou aqui de coração, estou aqui porque eu amo essa obra, porque eu entendo a necessidade de que as pessoas precisem de fato quem é Deus, o Deus da Bíblia. E todo mundo acha que todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem um monte de Deus aí fora, todo mundo criou o seu ídolo, e são poucas as pessoas que de fato têm o conhecimento que é de Deus. Eu sei que isso é bíblico, eu sei que a Bíblia fala que no final dos dias o amor de muitos se esfriaria, que as pessoas iam correr de ouvir a sã doutrina. A Bíblia fala sobre isso, eu tenho ciência que a gente está vivendo esses dias, mas é por isso então que eu vou cruzar meus braços? É aquilo que Deus falou com Elias, Elias, sai dessa caverna. Os dias são terríveis, os dias de Jezabel, de Acabe eram dias terríveis. Pô, sai daí, Elias, não se preocupa não, porque eu conservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Sempre mantém um remanescente. E eu quero fazer parte desse remanescente. Não importa se começou com 54, agora tem 17. Se tivesse um aqui, eu ia dar aula com a mesma empolgação, porque é o que eu tenho que fazer isso. O fruto que dá o crescimento, não é o Felipe. Falei com ele aqui no início da aula, não é você, é Deus. Duas coisas que a gente não tem controle. O solo e o crescimento. É pedregoso. Você pode fazer alguma coisa? Você consegue mudar o solo? Não consegue. Solo cheio de espinho. Você consegue mudar o solo cheio de espinho? O bom solo é bom, você não sabe qual que é o solo. Por isso o semeador saiu a caminho
A Bíblia, quem é que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne? Né? Quem é aquele que chama povo quem não era povo? Então eu faço aquilo que me compete com empenho, com amor, com dedicação. É isso que eu me esmero em conhecer a palavra de Deus. Né? Procura se apresentar ao Senhor como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. É o que Paulo fala. Para Timóteo ou para Tito? Para Timóteo, né? Fala para Timóteo isso. Para a gente finalizar a reflexão. Obreiros que manejam bem a palavra, temos nos apresentado assim diante do Senhor? Participar aqui do seminário uma vez por semana, nem 2 horas que a gente fica aqui, fica 1h40, 1h20, não é nada. É amanhã, parar um pouco para refletir, um comentário bíblico, parar, vou estudar esse livro aqui, quero entender, conversar. Eu tô no WhatsApp e fico o dia inteiro, eu trabalho de casa, no computador, que se alguém mandar eu vou responder. Pô, eu tô com uma dúvida nisso aqui, o que você acha desse texto? Entendi isso aqui, dessa forma, é assim, não é? Não que eu vou ter a verdade, mas a gente vai conversar, vai falar sobre a palavra. Falta um pouco entre a gente, não se alimenta, a gente não comenta da palavra, a gente não tem a palavra no nosso dia a dia. A dia que a gente fala, faz novela, eu percebo isso. Eu sou muito observador, acaba o culto, eu vou ali para baixo. Ninguém comenta da palavra. Ele está comentando a semana do problema, do namorado, da namorada, Vamos ser sinceros, não é verdade? A gente não sai extasiado. A gente canta aqui, né? Cantamos aqui ontem, né? A música Maravilhado, né? Aquela música da Nívia Soares. Só que a gente não sai maravilhado, a gente não sai extasiado. A gente não recebe a palavra, porque na outra quinta-feira, e eu digo a gente, que eu me incluo nisso também, a gente não lembra nem o que o pastor pregou. O que o pastor pregou? Sabe, porque a gente não tem essa sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Então a gente tem que pedir ao Senhor isso. Sabe, pedir, Senhor, me dá sede de Ti, me dá sede da Tua palavra, me dá sede de conhecer, me dá sede de orar, de me consagrar, de me santificar. Tem misericórdia de mim, dos meus pecados, da minha vida, e vai, sabedoria, pede a Deus que com alegria Ele dá. E ser uma geração, filhos de eleitos de nação santa, impacta a nossa geração. Vendo de fato quem Deus é, essa geração também. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa?